Pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui com mais um Conversas do Veteran Car Clube Porto Alegre e hoje nós vamos falar sobre DKV, suas histórias, modelos e curiosidades. Né? Eu estou aqui mais uma vez com o César Maciel, nosso diretor de eventos do Veteran Car Clube, o Gerson Untertrifauner, acertei, Gerson, isso aí, Isso. que é o nosso Gerson. O Gerson tem uma grande história no clube também, né? Já de muito tempo. E hoje, atualmente, é o nosso primeiro secretário, tá? Nessa chapa gestão 2021. Então, boa noite a todos, né? Espero que estejam todos bem, né? Com essa questão toda que a gente está enfrentando aí da pandemia, do vírus, né? E vamos, então, tentar falar um pouquinho sobre carro antigo, sobre DKV. Gerson, tu que é o especialista, né, em DKV, tem DKV, eu queria começar do início, né? Diz para nós assim uma curiosidade, assim, o que significa DKV? É, das Kleine Wunder, a Pequena Maravilha, que tem outros, esse é o nome que predomina, mas tem outras nomenclaturas que também, Deutsche Kraftwagen, pequeno carro forte alemão, né? E Dampfkraftwagen, que foi o primeiro, que era carro forte a vapor, né? Que a DKV, o Rasmussen, ele começou com carros a vapor. Ele era um dinamarquês e viu na Alemanha, como a Alemanha tinha uma metalurgia bastante desenvolvida, ele viu que tinha possibilidade de desenvolver o sonho dele, né, de uma empresa, né, voltada para veículos, né. Não. Então tem três nomes assim que é dito, mas o que predomina realmente é a Pequena Maravilha, das Kleine Wunder. Que eu acho que é o que caiu assim até no gosto popular também, né? Eu me lembro que meu pai teve duas. É, Meu pai teve a perua e depois teve o Belcar, o Belcar, o Alto. mas não com a porta suicida, já com a porta normal, né? Ah, sim. E eu era piá, enfim, né? Aham. E eu me lembro que sempre ele falava da Pequena Maravilha, né? E os vizinhos É, também. Então acho que meio que ficou no imaginário também do brasileiro isso, que pese que tem essas outras acepções da palavra, a questão da Primeira Maravilha. é. Mas, assim, a história assim, remonta ao início do século passado, né? Exatamente, é. A Que criação. o Rasmussen, ele chegou na Alemanha por volta de 1905, 1906, né? E aí ele começou com carro a vapor, mas a tecnologia do vapor não vingou, né? Sim. Então ele desenvolveu modelos até que consumia muita água, que era digamos assim, o carro a vapor tinha essas desvantagens. Demorava para começar o carro poder andar, até aquecer a água e o carro começar a andar, e também tinha muito desperdício de água. Foi aí que então começou, ele viu a simplicidade do motor 2 tempos, de fazer um veículo popular. Né? Começou, na verdade, com motocicletas, por volta Aham. de 1917, por aí. Então, e aí se popularizou, fazer pequenas motocicletas, e aí foi para os automóveis, onde começou o primeiro modelo, que é o F1, e aí foi indo, o F1, F2, o F5, F7. Eu Sim. cheguei a ter um F7 1939, que era um motor 2 cilindros, motor 2 cilindros de 5 peças móveis, né? E já naquela época, lendo o manual do proprietário, é interessante que uma TKV era bastante avançada em alguns aspectos, são conceitos modernos. No manual do proprietário dos anos 30, diz assim: você vai gostar do DKV. Ele é pequeno por fora e grande por dentro. Então, eram os conceitos de espaços, né? Carro, Sim. digamos assim, simples. E isso foi que cativou de tração dianteira. Então, os primeiros DKVs, eles eram extremamente simples. Eles não tinham bomba d'água, Uhum. não tinham bomba de gasolina. Por ser 2 tempos, não tinha bomba de óleo também, Sim. consequentemente, né? E tinha uma peça do motor que tinha função de 4 em 1, que era o Dyna Start, que ele tinha função como o induzido era grande, ele tinha função de volante, ele era distribuidor,
dínamo e motor de partida. Era a alma do motor, estava ali no Dyna Start, que era uma peça, assim, hoje muitos mecânicos estranho ver isso aí e talvez achem difícil consertar, mas ele não, na verdade era diferente, muito funcional, né? Uhum. Então, esses DKV 2 cilindros, todos eles eram com o Dyna Start. Teve os últimos 2 cilindros, teve alguns já que era com distribuidor e motor de partida separado e tal, né? Uhum. Mas o próprio 3 cilindros já era um motor já projetado antes da Segunda Guerra, mas só veio ser lançado depois que terminou a guerra. Sim. O 3 cilindros. No Brasil, aqui em 53. Uhum. Né? Já. Essa tecnologia do 2 tempos, né, que ele trouxe das motos, essa é a mesma tecnologia que nós vimos nas motos ainda rodando aí até pouco tempo, né? A própria via... Yamaha, né? É interessante que o primeiro modelo da moto Yamaha é idêntico à moto DKV, em tudo. Só muda o símbolozinho. E aí trouxe toda essa tecnologia para a moto, ou seja, era uma moto bastante ágil até agora há pouco tempo, né? Nesse sentido, 2 tempos. E levou isso tudo para o carro, né? Muito interessante isso. Sim, exatamente. Na verdade, até o DKV, na verdade, antecedeu a Citroën na tração dianteira. Muitos falam que o Citroën é o primeiro carro com tração dianteira, né? Mas, na verdade, o DKV foi antes. São o Citroën com motor 4 tempos, né? Mas a DKV, eles eram carros, digamos assim, confiáveis e simples. Então, no próprio manual do proprietário também tem assim alguns conceitos que falam o seguinte: quanto mais peças o automóvel tiver, mais chances tem de dar problemas. De quebrar, exatamente. Então, é por isso que imagina um motor apenas com 5 peças móveis, né? Uhum. Então, ele era um carro assim muito inovador nesse aspecto, né? Porque o motor 4 tempos tem toda uma parafernália de peças, claro, um motor que não precisa misturar óleo na gasolina, mas ele tem todo o comando de válvula, etc. e tal, que digamos, deixa o motor mais complexo, né? Suscetível à falha. Na verdade, esse foi o grande, acho que, diferencial, né? Até depois, avançando um pouco no tempo, quando veio aqui para o Brasil, que eu acho que fez tanto sucesso também isso, né? Porque também era usado como carros de praça, né? Como táxis, nas São Paulo pistas. é muito DKV na praça. Nas pistas, né? Fez grande sucesso nas pistas, né? Correndo. E também caiu exatamente como tu falou antes, também por causa da questão do espaço, né? Caiu, acho que no gosto popular isso, né? Mas só retomando um pouco, Gerson, a história assim da Auto Union, né? Quando é que começa? Né? Que eu acho engraçado não é a palavra, mas interessante a gente fazer um comparativo, né? Sempre dessa questão assim da evolução, né, econômica, tanto da humanidade, sociopolítica, sei lá, né, e que também ela está ligada, o automóvel está ligado a isso, seja pela questão do design, do avanço tecnológico, e, por exemplo, ali quando surgiu a Auto Union foi na década de 30, né, foi pós-depressão ou na depressão, né. Exatamente. A Alemanha, ela ficou economicamente até muito prejudicada com o término da Primeira Guerra Mundial. Então, os anos 20 foram uns anos assim muito difíceis para a Alemanha. E de maneira que em 1932, né, 4 empresas com segmentos diferentes, porque a DKV era o modelo, digamos, mais popular. Depois tinha a Wanderer, que eram automóveis com motor 4 tempos, mais sofisticados. Tinha a Audi, que era da linha esportiva, e o Porsche, que eram automóveis altamente luxuosos, né? E no Brasil tem alguns poucos Porsche, né? No Uruguai eu cheguei a ver alguns Wanderer, né? Uhum. E Audi também, a Audi dos anos 30 é bastante raro. Mas essa foi uma maneira que digamos que essas empresas, através dessa aliança, onde que cria o símbolo das 4 argolas, né? Sim. De juntas terem mais condições de
se permanecer no mercado. Mas cada empresa ela tinha as suas particularidades, né? Eram segmentos diferentes. E hoje a única, digamos, remanescente é a Audi, que está na linha de automóveis esportivos. Sim. Tu falaste que elas tinham seu segmento diferente. Na verdade, mesmo juntas, elas mantinham as suas, enfim, a fabricação dos seus veículos, né? Independência de tocar o seu negócio de forma separadamente, né? Houve algumas histórias interessantes nesse contexto aí, porque o Horsch, que era o sócio majoritário da empresa, ele, numa assembleia, ele foi destituído. Uhum. E aí ele acabou saindo da empresa e ele queria levar o nome, acabou perdendo na justiça. Sim. Então ele resolveu criar uma outra modalidade de automóveis, aí foi para a linha esportiva. E Horsch em alemão significa escutar. E aí ele botou a Audi, que significa escutar em latim. Então ele acabou tendo uma nova linha de produtos em termos de automóveis, um outro segmento, né? E que no fim acabou lá mais à frente lá fazendo parte da aliança da Auto Union. É bem interessante esses aspectos na história do automóvel, né? Não, e assim, nós aqui, né, por exemplo, no Brasil, durante muito tempo o Brasil só montava carros, né? Aí veio lá na década de 50, justamente tem aquela questão que sempre se fala, qual foi o primeiro carro feito aqui, né? Ou a DKV ou a Romizeta, né? Enfim. Sim, exato. Mas na verdade, foi, eu acho que no governo Juscelino, parece que lá no fim ainda do governo Vargas já começou algum incentivo de indústria automobilística. Na verdade, Mas ali na década de 50 se criou aquele grupo, né, o GEIA, que a VEMAG, daí que era a VEMAG me ajuda aí. Veículos e máquinas agrícolas, né? Pegou a concessão, né, a autorização para fazer as DKVs aqui. Daí surgiu, então, na década de 50, o primeiro veículo nacional, né? Teria sido essa a história. Na verdade, o primeiro carro fabricado no Brasil foi a Romizeta. Isso. Que também com motor 2 tempos, mas era um automóvel mais popular ainda, porque era uma mecânica um pouco mais possante que das motonetas, né? Uhum. Mas logo depois, pelo fato da Romizeta ter apenas uma porta, ela não é considerada como o primeiro automóvel realmente no Brasil fabricado assim, um DKV. Mas claro, se for olhar assim o fato, ela tinha 4 rodas, era um veículo pequenininho, sim, mas sim. Na verdade a Romizeta ela antecedeu um pouco antes a DKV, né? Que aqui no Brasil, quando o Getúlio, foi o tempo do Getúlio que criou o GEA, né? Grupo Executivo da Indústria Automobilística, que o Juscelino depois deu continuidade. Uhum. E a VEMAG viu a oportunidade junto com a Auto Union, de lançar o DKV aqui no Brasil, que foi o primeiro em 56, que era o conhecido o DKV Universal, que era uma perua, a F91. E só que lá na Alemanha a F91 já era, digamos assim, já era superado, né? Porque lá já estava no F94 que foi depois em 58 começaram a fabricar no Brasil, que eram os nossos DKVs tradicionalmente conhecidos, né? O F91 até é bastante raro, até se sabe de poucas assim que estão. Tem um em Canela aqui, um F91, DKV Universal. Tem também um outro em São Paulo, que é do jornalista, agora me fugiu o nome dele. Mas o F91 ele era um carro menos possante, tinha 800 centímetros cúbicos e assim era de uma construção mais espartana, mas ao mesmo tempo ele era um carro por ser um carro de uso misto, né? Ele atendia bem a necessidade no Brasil de um automóvel. Né? Sim, sim. E quais foram os veículos que eles fizeram? Quais foram os modelos que eles fizeram aqui, a VEMAG e a Gerson?
Foi então década de 50, foi até 67, é isso, né? Na verdade, o F91 foi só Sim. a perua, né? Que era uma tipo parecida com a V-Maguete, um pouquinho menor, né? Que foi em 56, 57. Já em 58, então, começou a produção que o nome Belcar veio mais tarde, V-Maguete também, né? Sim. Mas era o modelo F94, que era o automóvel sedã 4 portas, e, né, com um motor de 900 centímetros cúbicos, e a caminhonete, que depois foi em 60, 61, já veio para o nome de V-Maguete. Uhum. Mas já era um veículo mais bem acabado, mais robusto, mais possante. Sim. Né? E já em 60 já veio o motor 1000, né? Que aí predominou. Hoje aqui no Brasil praticamente não existe DKV com motor 900, porque na primeira oportunidade que tinha que retificar o motor já passava para 1000, porque o bloco é o mesmo. Então só dava um passezinho mais no bloco e já passava ele para 1000. Então hoje são raros DKVs 900 andando. Uma curiosidade só, o Gerson, a Sim. questão que é uma coisa que chama muita atenção, que às vezes as pessoas perguntam, né? Pô, olha só, essa porta aqui, ela abre ao contrário. Em que ano que ficou essa porta suicida? Ela ficou... Na verdade, Suicida ou deixa ver, né? Deixa ver, exatamente. Eu não quis colocar isso, mas tinha essa questão aí. O pessoal gostava bastante. Então, foi o F91, era a porta ao contrário, depois o F94, 58, né? E foi até, em 64, é o ano divisor de águas, que tem o DKV primeira série, que é a porta suicida, ou deixa ver, mas já veio a segunda série, que era a porta... O jornalista na época, Mauro Salles, dizia abrir a porta no bom sentido, né? Sim, boa Aí essa. já... Eu tenho aqui a miniatura. Olha que espetáculo, hein? Viu? Exatamente. Show. Esses já são no bom sentido, já, né? Essa aqui de baixo, ela ainda é a porta suicida. Exatamente, essa é de porta suicida. E o de cima já é o 65, eu acho, né? Os DKVs, eles tiveram poucas alterações na carroceria, né? Até o 60, por exemplo, a porta do modelo Sedã, 4 portas, era a porta acompanhava a curva do paralama traseiro. Já em 61, então, já a porta traseira já invade um pedacinho do paralama traseiro, de maneira que podia abrir o vidro até embaixo. Sim. E as mesmas coisas assim foram mudanças nas sinaleiras, pequenas alterações no emblema, na frente também. A sinaleira ela era vertical, depois foi um pouquinho maior e depois virou horizontal, né? Na V-Maguete foi, isso, exatamente. ali, no Belcar também, isso. mais adiante. Bem nessa, né? E os faróis na frente também, né? Mas, enfim, eu acho o design desse carro fantástico. Assim, se a gente olhar ele de frente, de lado, ele é fantástico. Ele é bonito, ele é limpo, ele é atual e tem aquelas curvas, né? Que tu, enfim, né? Tem linhas aerodinâmicas e tem o ponto forte do DKV sempre foi a estabilidade, né? Porque ele, por ter tração dianteira, o centro de gravidade baixo e tudo, então ele sempre foi um carro muito bom de curva. Isso foi que ajudou nas corridas no Brasil, nas pistas, justamente a estabilidade e a tração dianteira do DKV. Sim, e o motor, né? O motor leve também e o grande desempenho que ele conseguia tirar daquele motorzinho que ele tinha na frente, né? Exato. Tu falasse uma... Desculpa, Eduardo, você não, tranquilo. Um ponto que até eu comentei, um outro papo que a gente estava tendo, é a questão que chama muita atenção também, que as pessoas normalmente questionam, né? Os pouco conhecidos ou que pouco veem DKV quando vão nos nossos encontros, às vezes tem alguma lá, que o pessoal deixa o capô aberto, é a questão das 3 bobinas, né? Uma coisa que chama muita atenção, né? Pô, o que é isso? Por que tem 3 bobinas aqui? O que isso aqui deu algum problema? O cara botou uma reserva, botou 2 reservas sobressalente, né? Normalmente a pessoa pergunta e acha curioso isso. Exatamente. Na verdade, a DKV ela usou isso aí como mais uma tecnologia preventiva para o carro não ficar na estrada, porque tem automóveis
que tem um motor muito parecido, como o Saab, né? Que é apenas uma bobina e um platinado. Às vezes, se pifar o platinado, a bobina fica na estrada. Já o DKV não. O DKV ele anda em 2 cilindros e até em 1 cilindro ele anda. Eu já escutei muita história assim de pessoas que tiveram DKV nos anos 60, 70, né? E disseram, bah, eu voltei de uma viagem 2 cilindros. Aí ia embora, né? O carro ele não ia mais devagar, mas ele ia. Não, Então ele fantástico, tinha esse... Impressionante. Na verdade, era uma ideia meio que, assim, falar, meio, tu falou antes, não sei se foi esse o termo que usou, mas meio que revolucionário, porque era um carro teoricamente simples, né, mas que, tipo assim, quase nunca te deixava na mão, né? E tinha o design, que era interessante, tu falasse da questão do centro de gravidade, tudo isso. E um assunto que tu falou que eu acho que também é legal a gente falar da questão das pistas, né? Teve o Ivers, o Carl Ivers, né, que também foi um dos pioneiros, né, na questão do DKV, né. Exato. Isso. O Carl Ivers, ele veio aqui, chegou no Brasil antes da Segunda Guerra, né? E então ele era referência, né, em Porto Alegre em DKV, né? Que ele trabalhava com aqueles primeiros modelos, o F5, o F7, eram os DKVs 2 cilindros. Inclusive ele participou de corridas com DKV 2 cilindros, né? E eu já vi fotos, né? Tem bastante fotos a respeito disso do Carl Ivers. E ele muitas vezes ele ia, às vezes participou de competições na Argentina, em São Paulo. Ele ia rodando com o carro que ia competir e voltava. E muitas vezes chegava em primeiro lugar, né? Então ele era uma pessoa assim que ele era um entusiasta e um grande conhecedor de DKV. Até ele faleceu num dia que o homem foi à Lua, em 69, mas num DKV, né? Ele era a paixão dele, né? O grande desgosto do Carl Lewis foi quando a Volkswagen comprou né? a DKV. Embora então ele passou a comercializar a Volkswagen, o carro dele era DKV, ele não abria mão do DKV. E claro, a gente fazendo aqui só agora, né, a Volkswagen com certeza comprou justamente, obviamente, para tirar de competição, né? Porque para fazer valer o motor deles, né, que era do Fuca, que talvez, não sei se era direto, essa relação direta na DKV Fuca, né, mas era com certeza isso, para tirar do mercado, né, e para não competir, né, enfim. E Gerson, qual eram os modelos que tiveram aqui? No Brasil, assim, né, os mais famosos, né? Assim, os mais famosos eram o Belcar e a Vemaguete, que era o automóvel e a caminhonete, a perua, né? Essas foram que fizeram sucesso. Os dois juntos deram mais de 100 mil unidades fabricadas, né? E depois teve o Candango, que era o Munga, na Alemanha, que era que ele tinha, aqui no Brasil, a gente tinha o 4x4 e o 4x2. Ele era um utilitário, digamos assim, mais avançado na época que o Willys, né? No entanto, aqui a Vemag desistiu a continuidade de fabricação do Candango quando o Exército optou pelo Willys. Então aí a Vemag desistiu da fabricação aqui do Candango. Mas ele era ele era bastante robusto, ele era o 4x4 era tração integral, né? Então hoje tem poucos candangos rodando aí, né? Além do Candango, o que mais que a gente via da DKV, né, complementando? O Fissori, por exemplo, que foi porque a Vemag ela não tinha aqui no Brasil, ela não tinha um automóvel para concorrer com os automóveis de luxo. Eles chegaram a cogitar de fabricar o DKV Júnior, né? Mas aí eles pensaram o seguinte, não, mas por que não fabricar um automóvel de luxo, que aí nós vamos ter uma margem de lucro maior?
Então, eles optaram em fabricar um automóvel de luxo e contrataram na Itália a carroceria Fissori. E o Fissori, na verdade, ele foi um carro revolucionário em termos de linhas, porque aqui no Brasil já era sabido pelas pessoas que aquele modelo rabo de peixe ou os carros redondos, eles eram linhas superadas. Porque nos Estados Unidos, a Impala, os outros carros já eram linhas mais retas. E no Brasil não tinha nenhum automóvel de linhas retas até então. Então o Fissori, ele foi um carro assim, ele foi eleito na época o carro mais bonito do Brasil, porque era um carro realmente inovador, assim, com linhas suaves, né? Um carro com bastante vidraçado. Mas ele teve alguns contratempos que demorou muito para começar a produção do Fissori, que no Salão de Automóvel de 62 foi apresentado o Fissori, mas o Fissori mesmo começou a ser comercializado no Brasil no final de 64. E ao todo fabricaram 2.489 Fissores. Então foi uma produção muito pouca, porque o ferramental que foi desenvolvido também para produzir o carro, ele exigia muito trabalho manual, e veio vários que se chamava latoeiros, que na verdade eram artesãos italianos que trabalhavam na produção do Fissori. O carro recebia bastante estanho e tudo mais, e ele se tornou um carro mais pesado que o Belcar, 90 quilos a mais. Então ele frustrou, porque ele era um automóvel de luxo, mas ele tinha um desempenho inferior ao Belcar. A fábrica na época testavam os motores, aqueles que tinham melhor performance, que chegavam perto de 60 HP, eram colocados nos DKV Fissori. Mas no Brasil predominou praticamente esses 4 modelos, que era o Belcar e a V-Maguete, o Candango e o Fissori, né? Mas o que realmente que é conhecido são esses 2 modelos, o Belcar e a V-Maguete. E o Fissori é muito bonito, né? Falar, essas linhas dele são muito bonitas. Tu vê o carro assim, tu bate. E poucas unidades, né? 2.000 e poucos falasse, né? 2.489, Mas enfim, pessoal, nós temos que 4 minutos, né? Para vocês verem assim, né? A gente podia ficar conversando muito mais tempo, né? Tem muito mais curiosidade, né? Falar, por exemplo, do motor do DKV, ou enfim, das histórias, das pistas, né? De quem andou, quem correu, quem ganhou. Mas temos aqui 4 minutos, né? Alguma curiosidade, Erson? A questão do Lubrimat, por exemplo, né? Por exemplo, os DKVs na Alemanha, né, os DKVs Júnior, por exemplo, já vinham com Lubrimat de fábrica. Uhum. Né? O meu DKV Júnior 61 tem Lubrimat, mas no Brasil eles vieram em 64 junto com o Fissori, os Lubrimat, né? Que Sim. O Lubrimat, ele, digamos assim, ele é um equipamento que economiza o óleo 2 tempos, porque ele distribui exatamente na proporção que o motor precisa. Porque antes do Lubrimat, o manual do proprietário dizia assim que é 1 litro de óleo para cada 40 litros de gasolina. Mas essa dosagem é considerando o grau máximo de exigência que o motor pode ser submetido. Sim. O Lubrimat, por exemplo, o motor na marcha lenta, o consumo de óleo é de 1 para 100. Então, além de também o Lubrimat, ele é mais fácil de administrar, né? Muitas pessoas que têm DKV não gostam porque acham perigoso, mas na verdade tem que cuidar sempre de deixar o tanquezinho do Lubrimat, que no Júnior, por exemplo, é 5 litros, no DKV nacional é em torno de 3,5 litros. Manter cheio o reservatório, ele é melhor, né? Por exemplo, as próprias motos Yamaha também tem um tipo de Lubrimat que se chama o Yamalub. Na verdade, é um equipamento parecido. Exatamente, né? Mas
eu escutei uma vez uma frase do Oscar Leck, que é engenheiro da URGS, né, de motores e tudo mais. Ele disse assim, ó, quem gosta de DKV, quem conhece DKV, não abre mão do Lubrimatic, né? Porque o Lubrimatic realmente o motor vai trabalhar mais limpo, vai ter a mistura ideal conforme a rotação, né? A Bosch, que foi digamos assim, uma das empresas que desenvolveu o Lubrimatic, né? E hoje no Brasil se estima que tem em torno de 5.000 DKVs rodando, né? Isso emplacados, placa cinza. Fissores, placa cinza, existe 100, em torno de 100. Então, mas deve ter aí, em alguns lugares, né? Alguns esperando ser restaurado também. Né? Com placa amarela, em galpão, né? O próprio César me mostrou um Fissore em Guaíba, né, César? Lá. Aquele lá deve ser capaz de ter placa de 6 números ainda. Eu conheço ele há mais de 40 anos parado ali, né? Então... com certeza é placa amarela. Então, pessoal, então, desculpa interromper, mas a gente já está aqui, daqui a pouco vai apagar o programa. Então, menos de um minuto. Queria, então, de novo agradecer a presença do Gerson aqui, né, um conhecedor de DKV e de tantos outros carros, nosso sócio do Veteran Car Club. Agradecer a presença do César também, nosso sócio, diretor de eventos. E daqui a pouco essa conversa também já está no ar e a gente manda para todo mundo. Então, pessoal, boa noite. Muito obrigado por tudo. Obrigado, eu quero agradecer a oportunidade de alguma forma contribuir. Eu sempre estou aprendendo.